Doutor Carlos, boa noite, seja bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado, eu é que agradeço você ter vindo até aqui para falar de uma síndrome que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas que a gente sente, não é? Sim, sim. Eu não sei se é relativo ou a dor é um indicativo, mas que a gente sente dores no pulso e isso tem ficado cada vez mais frequente, não é? Sim. Agora, eu queria que o senhor começasse explicando a respeito dessa síndrome. Como que ela se desenvolve? Hoje, a síndrome do túnel do carpo é um problema de saúde pública. Acomete 1% da população geral. Então, considerando o Brasil, que tem 200 milhões em média, 2 milhões de pacientes e tem síndrome do túnel do carpo. Desses 2 milhões, em média, 80 mil é trabalhador. Existe uma média de 150 mil pacientes ano que adentra o INSS por uma síndrome do túnel do carpo ou uma tendinite associada. O custo social desses pacientes é muito alto. Você põe uma média salarial de R$ 1.000, uma média geral, tem 150 milhões anos gasto com uma patologia por um desequilíbrio de esforço. O túnel do carpo é uma doença do nervo. Tá. O nervo é que comanda toda a função. Tá. Então, eu tenho na região do punho a região do carpo. Tá. E nós temos 3 nervos importantes na mão, sendo que nesse caso é o nervo mediano, que está no meio do carpo. Eu trouxe um osso para mostrar. Aqui nós teremos os ossos do antebraço, vou colocar na minha mão para poder se situar. Tá? Então, mostrando os ossos do antebraço. O nervo mediano se localiza no meio e está basicamente nessa região. Vou pedir para o senhor virar para a câmera aqui, ó. Isso, para o Anderson. Não é o Anderson que está aqui, é o Cido, né? Então, essa é a nossa... É o Chico a nossa tá estrutura óssea, então fazendo uma radiografia nessa região aqui. Então, nós temos a região do carpo, é a região que nós vamos falar em si. O túnel do carpo, se olhar o antes filmar, você vai ver essas estruturas ósseas formam um quadrado. Deixa eu só fazer uma... Dá licença um minutinho. Chico, abre um pouquinho. Vamos pôr na sua mão mesmo, doutor? Aí, ok. Chico, abre aqui um pouquinho para mim. Isso, joia. É nesta posição aqui, é isso? Essa é a região do carpo. Exatamente aqui. Onde todo o comando do crânio, que desce pelo braço, vai passar no punho para comandar o movimento da mão. Para mexer... Ela vem aqui... No meio. Por isso que ele chama o nervo mediano. Então, para mexer, eu preciso desse comando. Todos os tendões da mão... A mão é o que diferencia nós de outros seres. A mão, a pinça, capacita a gente, a nossa evolução... genética, e quando tenho isso, todos os tendões passam nessa região. É uma estrutura que contém anatomicamente 9 tendões. Então, existe na nossa mão, para fazer um movimento delicado, eu preciso de 4 mais leves e 4 mais fortes. Então, eu tenho 4 de cada dedo e 1 do polegar. São 9 tendões e o nervo no meio disso. Então eu tenho uma caixa de estrutura óssea, e essa caixa eu tenho 9 tendões e um nervo ali. O mais sensível de todo é o nervo. O mais delicado. E é esse justamente que inflama. Esse que fica doente. Isso chama neuropatia. Eu tenho uma região como se alguém apertasse o nervo. Então, quando eu aperto o nervo, ele para de funcionar. O comando sai da cabeça, mas não chega na mão. Por isso que o cara fala, eu acordo à noite com a mão dormindo, cai copo da minha mão, eu tenho que sacudir. Por quê? Para de funcionar o nervo. Então, eu tenho uma doença que é, por várias causas, 80% é sem sentido. Não tem causa, é idiopática. A causa mais comum, a postura, deitar sobre o braço frequentemente, porque ele faz uma flexão exacerbada, como o nervo está aqui, ele aperta o nervo. Então, o ato de dormir sobre o braço, o ato de ver TV, o ato de abraçar assim, todo dia ele machuca. Ele aumenta a pressão do punho em média 50%. Essa atitude, ao longo dos anos, eu vou comprometer. Essa é a causa mais comum, é idiopática, é uma compressão intrínseca. Associados a outros fatores. Existe a trabalhista, o cara que trabalha muito, repete, linha de produção, costureiro, escritor, digitador. Hoje usamos muito notebook. Então, como a mão fica numa hiperextensão forçada, o nervo que está aqui embaixo, ele é comprimido. Ou o cara que trabalha muito com a mão dobrada. Existem alguns esportes que comprometem, tênis, o cara que dá tênis, faz muita força que tá. O cara que anda de bike hoje, que ele apoia muito a mão no cilindro, então ele força muito o pão, então ele tem muita alteração. Toda situação que eu vou comprimir os tendões sobre o carpo, eu vou ter o túnel do carpo. E existem as situações que são, anatomicamente, são 9 tendões e um nervo. O que faz o tendão aumentar de tamanho machuca o nervo. Tendinite, artrite, gravidez, gestação, retenção de líquido. Tem que pensar que o corpo humano, 80% é líquido. Qualquer doença, patologia, ingesta que aumenta a quantidade de líquido, eu aumento o comprometimento da mão.
Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, por exemplo, de quem tem tendinite, já é uma porta aberta para essa síndrome ou não? É um pré-requisito. É um pré-requisito. DOT já vai evoluir para síndrome do túnel do carpo. Ele começa com uma tendinite, ele está mexendo, tendinite. A tendinite é uma inflamação, o tendão fica doente, ele vai para a tendinopatia, que o tendão aumenta o tamanho. Então, está tudo fechado e o tendão aumenta de tamanho, quem se prejudica é sempre o nervo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta bem de leigo. Eu vou até aproveitar Tem aqui umas slides que eu trouxe para mostrar. Isso, nós vamos mostrar já já. Eu só queria mostrar o seguinte. Quando a gente tem muita dor ou que dá tendinite, geralmente a gente faz este movimento aqui, pressiona para baixo e depois ao contrário, né, com a mão aberta para cá. Correto. E dá um alívio. Correto. É correto fazermos isso ou não? É correto. Existe hoje uma patologia que é comum em atletas e o cara que faz muito esporte. Ele faz tanto esporte, aquele grupo muscular edemacia. Ele fica apertado. Qual é o alívio? A extensão do grupo. Então, quando você faz a extensão de um grupo, na extensão, você está fazendo um tratamento. Você faz o alongamento, é o primeiro tratamento. O alongamento é analgésico para essas patologias, tendinite. Por isso que ele preconiza, faça alongamento antes e após o término de exercício. Você se protege e protege a estrutura muscular. Certo. Olha, você pode fazer sua pergunta, eu estou recebendo aqui no WhatsApp, já vou fazer sua pergunta, mas nós temos essas imagens aí, não temos, Luísa? Está em cima as imagens? Coloca para a gente, por favor. Olha, doutor, explica para a gente o que nós estamos vendo agora na TV. Esse já é o tratamento cirúrgico. Então, estão demonstrando que o paciente que não trata, a doença evolui. Hoje está comprovado que o tratamento cirúrgico resolve em 80% com sucesso. Esse é o tratamento aberto. Os casos mais graves, os casos que têm tumores, os casos que têm alguma malformação congênita, nós realizamos esse procedimento. Quer dizer, é feita uma incisão, como nós estamos vendo na mão menorzinha ali, né? Isso, desse jeito. Na nível do punho, para explorar todo o túnel do carpo. Todas as estruturas serão visualizadas e liberado o nervo que está comprometido. Quando o bisturi passa ali, que a gente chama fáscia palmar. É a liberação. Quando alivia, descomprime. Se eu abro qualquer parte do quadrado, eu vou descomprimir e aliviar os sintomas. Tá. Agora, no caso, por exemplo, de pessoas que sofrem de outro tipo de doença, como, por exemplo, diabéticos, também tem tendência... Existem as causas, a idiopática e a causa primária. A pessoa que tem qualquer alteração que muda a suprimento do nervo, o diabético ele tem o que a gente chama vasculopatia periférica, diminui o sangue para a extremidade, por isso que amputa dedo e pé. A extremidade não tem sangue, vai diminuir e isso vai sofrer. Como o nervo está na extremidade, ele vai também ser comprometido pelo suprimento vascular e pela alteração inerente do nervo. Como o nervo não tem um alimento correto, ele não funciona direito, ele diminui uma capa de proteção. O nervo é cheio de gomo, a gente chama de mielina. A miolina é uma gordura. Então, o cara tem diabetes que diminui a mielina, ele diminui a condução. Alcoólatra também. Então, por isso que é bom tomar o remedinho lá, porque ele diminui a mielina, o nervo não funciona, ele vai ter túnel do carpo. Etilismo é uma causa, diabetes é uma causa, gestante é uma causa porque aumenta o líquido. Os distúrbios hormonais, como nós falamos, 80% do corpo é água. Qualquer alteração que muda o líquido no corpo, eu vou mudar a função do punho. Então, a mulher gestante que aumenta o líquido, ele compromete o punho. O hipotiroidismo, a menopausa, os distúrbios hormonais, ele compromete por reter líquido, ele aumenta a capacidade de líquido. Tanto é que é uma doença comum em mulher, na faixa etária do 40 aos 60 anos, porque ela já vai começar a ter alterações hormonais, menopausa, alteração de tireoide, de hipófise, diabetes, vascularização. Então, esses comprometimentos. Olha, você vê que é uma coisa mais comum do que a gente imaginava, né, doutor? Muito comum. Olha, nós temos aqui algumas perguntas de telespectadores, posso fazer? Sim, sim. Boa noite, Fábio. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Estalar os dedos é ruim ou é uma predisposição para a síndrome? É mito ou verdade? Estalar o dedo, você cria um vácuo na articulação e abre, por isso que dá o estalo. Então, quando eu forço a articulação, ela abre. Então, ele estaria a articulação, ele força. Isso não é bom. Não é bom? Não, porque como eu crio esse vácuo e volto, eu comprometo a articulação. Ao longo do tempo, essa articulação vai degenerar, vai ter artrose. É muito comum um cara que estala o pescoço, ao longo dos anos desenvolve artrose, hérnia de disco e doença na mão, porque o nervo está doente no pescoço também. O nervo pode estar doente aqui, aqui e aqui. Entendi. Nesse caso, nós estamos falando aqui, mas não é bom estalar o dedo.
Tem uma pessoa que está perguntando o que fazer com inflamação do tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles é assim, é uma causa inadequada de calçado, usa um calçado muito baixo, o tendão de Aquiles ele é projetado no impulso. Então, se ele tem um sapato inadequado, um sobrepeso, uma atrofia muscular exacerbada, ele vai ter uma sobrecarga do tendão. Como todo o corpo na parte posterior está projetado no Aquiles, é o primeiro local de reclamação. Aí ele vai romper. Tem alguma coisa a ver com a parte... Bom, todo o corpo tem uma ligação. O Aquiles também ele tem uma variação. O nosso corpo tem uma proteína que chama colágeno, que para o tendão existir, o colágeno faz esse elástico. Após os 40 anos, o colágeno degenera e muda. Ele fica duro, ele não é mais elástico. Aí o colágeno está duro, o cara está com sobrepeso, está com calçado inadequado, está fazendo pouco exercício. De repente, resolve fazer uma coisa, ele começa o primeiro passo, que é a tendinite, e depois vem a ruptura do tendão. Então o cara joga a bola a vida inteira, tem uma dorzinha no tornozelo, com 45 rompe. Eu joguei bola a vida inteira e rompeu 45, por quê? Porque mudou o organismo dele e ele não se preparou para a mudança. Que coisa, né? A idade chega para todo mundo. Não, a idade chega para todo mundo. Nós temos que estar atentos a Preparado isso, né? E capacitado para aquele perfil. Vai treinar, vai alongar, vai fortalecer, tênis adequado. Sabe o que me veio à memória aqui? Um amigo meu que falou assim, bom, quem não tem barriga não tem história, mas espera um pouquinho, você tem uma barrigona, vai jogar futebol, Sim, fatalmente vai caçar confusão, vai estourar um tendão, vai romper uma articulação. Pois é. Mais uma pergunta aqui da Claudete de Rio Verde, Goiás. Aliás, um beijo aí de vocês de Goiás. Obrigado pelo carinho, eu sei que a audiência é muito grande, viu, do nosso programa. Doutor, eu fiz uma cirurgia, mas ficou dormente entre os 2 dedos do meio. O que eu faço? Existe algum tipo de tratamento para isso? O nervo mediano, ele passa aqui exatamente, ele passa no meio, mas ele comanda esses 3 dedos. Ah, tá. O nervo está aqui, mas ele manda aqui. Okay. Esse dedo é o mais dominante para o nervo mediano. E a doença evolutiva. Começa no grau 1, termina no grau 4. O paciente não opera no 1, no 2, no 3, no 4, ele opera. Ele vai melhorar, mas não vai curar. Então, assim, o primeiro diagnóstico melhorou, falhou no fisioterapia, no conservador, opera. Quem está no grau 4, regride para o 3, para o 2, mas nunca cura. Então, assim, essa doença, porque ela chegou num estágio muito avançado, provavelmente ela tem atrofia da mão, que o nervo mediano manda aqui, então vai ter atrofia da mão, vai ter perca da força, então o que tem que fazer? Tem que fortalecer, alongar, vitaminas, melhoras, mas curar não. Aquele pianista João Carlos Martins... João Carlos Martins. Ele teve alguma coisa relacionada a isso? Porque ele me parece que teve que cortar os nervos. Ele teve uma neuropatia, se eu não me engano, foi do ulnar, porque forçava muito, isso fez o nervo ulnar, o principal nervo da micromusculatura da mão. Tá. Essa região hipotenar e tenar é o nervo ulnar. Para você abrir e fechar é o nervo ulnar. Para o seu dedo mexer para lá e para cá é o nervo ulnar. O mediano ajuda para dobrar. E o ulnar faz esse movimento. Esse movimento Esse aqui. É o mediano. Esse é o mediano. Do carpo. Tá. Esse é o nervo ulnar. Que para a mão nós precisamos disso, que é o principal objeto da mão, que é a oponência, a pinça. Então, para chegar à mão, para eu pegar um objeto, uma folha, eu preciso do nervo ulnar. João Carlos Martins teve uma lesão do ulnar traumática, ele também teve uma ferida, um acidente, fez um comprometimento do nervo ulnar, comprometeu a mão, então ele fez várias transferências. Então, existem tendões que ajudam, mas em termos de sensibilidade é comprometido. Por isso que ele digita com o dedo, que é o mediano, que é o principal. O ulnar é comprometido, a mão dele é assim. O ulnar é assim. Então, mão, a gente fala que a mão do mediano é a mão do padre, é a mão em bênção. Vai com Deus. Ah, tá. É a mão em bênção. Do ulnar, não, já é a mão em garra. Isso aqui é duro. Do padre é uma mão relaxada. Então, ele fala que é a mão em bênção. É a lesão do mediano. Se o cara deixar, a mão fica assim porque para de funcionar. O mediano manda nesses tendões. Então, ele fica assim porque fica mole. Tá. Boa noite, Fábio. Eu quero fazer uma pergunta um pouco mais técnica. Quero saber se a síndrome do carpo é menos grave que a síndrome do Sudeck, é isso? É a Noemi que está perguntando. Noemi, isso é uma evolução. O nervo, primeiro a inflamação, depois, isso na evolução da compressão, depois vem a neuropatia. O nervo, quando passou de uma fase muito grande, entra no quadro que a gente chama causalgia, e a causalgia é assim, você tem dor 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 10 anos com dor, o cérebro entendeu que a dor é parte sua.
Você não precisa mexer a mão, porque o cérebro sabe que a mão é sua. E quem tem dor muito tempo, o cérebro sabe que a dor é parte dele. Isso é uma das causologias, distrofia é uma delas. Distrofia de Sudeck pode dar por fratura do rádio, eu trouxe até um para mostrar, pode dar por lesão do nervo, é quando a pessoa deixou o nervo doente, comprometeu o nervo e ele ficou à função do nervo doente. Isso volta. Fisioterapia, reabilitação, acupuntura, cálcio, o que reabilita é exercício. O corpo tem que mexer. Parou, você tem um comprometimento. Uma resposta bem rápida. Boa noite, eu tenho 34 anos, precisei operar o túnel do carpo há 16 anos. Eu venho fazendo diversos tratamentos, entre eles infiltrações, são 9 ao todo. Eu tenho melhoras, mas estou sempre sentindo dor. Qual que é o meu problema? É a Andressa do Rio de Janeiro. Andressa, várias doenças podem estar associadas, pode ser só o punho e geralmente pode estar associado à hérnia de disco cervical. Então tem outra patologia acometida. Se ela liberou o túnel do carpo, acabou a doença, a não ser que tenha outra doença de base. Artrite reumatoide, artrite esclarecer, gota, um distúrbio que inflama, aí ele daria no próprio local, mas tecnicamente operou de forma adequada, ele não volta. Ela tem outra doença. Precisa pesquisar. Pesquisar. E é muito comum a pessoa achar que o punho está doente e a doença está no pescoço. Tá certo. Doutor, eu queria agradecer muito sua presença. Nós vamos voltar novamente a esse assunto e ainda faltaram muitas coisas para conversar, mas o nosso tempo hoje está curto, tá bom? Obrigado. Um grande abraço, seja bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite.